várias mães, né? Inclusive a mãe que eu vou estar mencionando aqui no texto da palavra, é uma mãe que já foi mencionada aqui, foi mencionada pelo Ricardo, depois foi mencionada pela Aurinete, Joquebede. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 2. Êxodo no capítulo 2, versículo 1. Êxodo capítulo 2, versículo 1. É isso aí, Gabriel, segura a criança. Quem achou diz amém. Com esse amém aí eu vou estar lendo, para que nós possamos então meditar na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio, e sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse dos meninos dos hebreus: é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. Na realidade é uma pergunta: irei chamar uma ama das hebreias, que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém, irmãos? Queridos, aqui tem uma frase aqui, né? Vivendo o meu chamado, é isso que está escrito aí? Vivendo o meu chamado de ser mãe. Eu vou acrescentar aí, vivendo o meu chamado de ser mãe, no sentido de ser uma parceira de Deus. Mães são parceiras de Deus, né? Eu vejo, irmãos, que Deus é um Deus tremendo. Ele sabe porque Ele criou o homem, Ele sabe porque Ele criou a mulher. E Eva foi a única mulher da terra que não foi criada de uma mãe, né? É interessante isso, são curiosidades da Bíblia, né? Eva foi a única mãe que não teve mãe, né? Ela nasceu da costela de Adão, mas todos os seres humanos que depois vieram, vamos dizer assim, são descendentes de Eva. Eva é a primeira mãe da terra, e o Senhor criou, vamos dizer assim, e deu à mãe a condição de gerar. Então, vamos dizer assim, essa parceria de Deus com as mulheres começa primeiro na condição de gerar os seus escolhidos, e também de cuidar e proteger os seus escolhidos. Então eu quero dizer aqui que a mãe é uma parceira de Deus, primeiro, na geração, no cuidado e na preservação da vida dos escolhidos de Deus. Então, na nossa vida, sempre vai ter a figura de uma mãe, né? E Deus do lado dessa mãe. Sempre vai ter a figura de uma mãe e Deus ali. E a história que nós lemos aqui em Êxodo fala de Joquebede, a mãe de Moisés. E essa mãe, ela foi muito importante numa época em que os filhos homens, ou os meninos, os bebês que nasciam do sexo masculino, eles nasciam debaixo de um decreto de morte. Nasceu o menino, a ordem do faraó é: mata. Por quê, irmãos? Porque os hebreus, eles foram morar no Egito, na época de José, né? José foi aquele escolhido de Deus, que foi para o Egito, se tornou governador do Egito, levou toda a sua família para lá. E o que aconteceu? Os hebreus começaram a crescer e a se multiplicar no Egito, e os egípcios começaram a olhar e disseram assim:
eles estão se tornando mais numerosos do que a gente. Vamos ter que começar a fazer um controle de natalidade aí, né? Então o faraó, com medo dos hebreus se tornarem mais numerosos que os egípcios, decretou que todo menino nascido homem deveria morrer. E aí ele chamou as parteiras hebreias Sifrá e Puá, né? Nomes diferentes, né? Não fazem parte aí da nossa cultura. Pelo menos eu não conheço nenhuma Sifrá e nenhuma Puá. E é interessante que o nome Sifrá significa esplêndido e ao mesmo tempo melhora, e Puá significa esplendor e mimo, né? Então nós vemos aí no nome dessas irmãs, no nome dessas mulheres, um significado interessante. Todos os meninos que nasciam ali, nasciam, irmãos, através das mãos de Sifrá e de Puá, e era esplêndido, vamos dizer assim, o propósito que Deus tinha na vida de todos aqueles que estavam ali. Essas mulheres, apesar de receberem a ordem do faraó de matar os meninos, diz a palavra de Deus que elas temeram a Deus, e elas começaram a preservar a vida dos meninos. Então, o nome delas representa, de certa forma, a maneira como Deus trabalha. Deus trabalha de forma esplêndida, e Deus trabalha também com o propósito de melhorar a condição do seu povo, de trazer melhora, e nunca, irmãos, piorar as situações. Às vezes, no meio de uma situação caótica, existe uma ação de Deus para melhorar as coisas na nossa vida. Às vezes, no meio de uma situação que é contrária a nós, sempre Deus tem uma maneira de trazer melhora. Deus tem sempre uma maneira, vamos dizer assim, de trazer algo bom no meio de uma situação ruim. Deus é capaz de fazer isso. No meio de uma pandemia, onde parece que está tudo ruim, quantas coisas boas Deus já não fez em favor de muitos de nós, né? Então Deus é assim, irmãos. Deus, ele não está limitado às circunstâncias, às situações. No meio da circunstância Ele age. Então Ele agiu através de Sifrá e de Puá para que os meninos fossem poupados. E aqui eu quero abrir um parênteses, não só para exaltar o valor da mãe, da mulher na condição de mãe, mas de exaltar a mulher na condição de mulher mesmo. Porque nesta época, o medo do faraó era só dos homens. Ele achava que o plano de Deus estava só com os homens, vão matar os homens. Nasceu o homem, morre. Mulher pode deixar nascer. Tipo assim, mulher não é tão valioso. Mulher não vai trazer tanto perigo assim para nós. Mas o fato é que quem fez a diferença naquele tempo foram as mulheres, né? Deus usou as mulheres. Eu vejo assim, o mundo às vezes trabalha para dizer que você não tem valor. Deus trabalha para dizer que você é preciosa. O mundo trabalha para dizer que você vale menos que os homens. Deus trabalha para dizer que você vale tanto quanto um homem, e que Deus pode usar a sua vida também. Então eu quero dizer para você aqui, nessa noite, não tem melhor, não tem pior. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus, porém com funções diferentes. E é isso que nós precisamos entender. Em termos de valor, nós somos iguais. Então naquela época, Faraó estava com medo dos homens, mas quem estava sendo usada por Deus ali, ou vamos dizer assim, estavam sendo usadas por Deus, eram as mulheres. Sifrá, Puá. E no momento que Moisés nasceu, irmãos, Joquebede, né, como a Aurinete bem disse aqui, é aquele exemplo de mãe que faz tudo para proteger o filho, que de várias maneiras tenta guardar e proteger o filho da morte, do perigo que o cerca. E eu fico pensando aqui, irmãos, que nesse início aqui do texto, quando fala do nascimento de Moisés, diz que Joquebede guardou Moisés por 3 meses. Guardou Moisés, escondeu Moisés da ação destruidora do mundo. E aí eu abro um outro parênteses. Mães são pessoas que guardam seus filhos do mundo. Mães são pessoas que escondem os seus filhos da ação destruidora do mundo. Irmãos, na época, a ação destruidora, ela era literal. Era para destruir mesmo, matar fisicamente, exterminar a vida. A ação destruidora do mundo hoje, muitas vezes, vem para destruir o caráter, vem para destruir os valores, vem para destruir, irmãos, a fé. Quantas crianças hoje estão recebendo, irmãos, ideologias erradas, ensinamentos errados, que contradizem a fé, que muitas vezes estão entrando nos seus corações, contaminando a sua vida de forma moral, de forma espiritual. Quantas crianças estão sendo destruídas interiormente?
E eu quero dizer para vocês, mães e pais também, é função nossa guardar os nossos filhos do mundo. É função da mãe, como também é função do pai, guardar os filhos da ação destrutiva, da ação corrupta que o mundo desenvolve aí fora. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz em quem, irmãos? No maligno, né? E o maligno trabalha de muitas maneiras. Ele trabalha principalmente, irmãos, eu vejo que hoje uma fonte muito forte de influência na vida do ser humano são os meios de comunicação, as mídias sociais, né? Qual jovem, qual adolescente que hoje já não nasce com o celular na mão? Parece que a criança, ela já nasce assim, com a mãozinha para cima, esperando encaixar um celular, né? Porque parece que a criança hoje ela necessita estar conectada com o mundo virtual. E eu fico olhando, porque eu tenho 3 filhos, né? O Gabriel, que já é pai, já me deu uma netinha ali, lindona, né? O Mateusão aqui, que é bombeiro, e a esposa bonitona ali, que é a Jaque. A Isadora não ficar com ciúmes também, ela é bonitona, né? Então, os bonitões todos aí, e tem o da visão, né? Que está em casa ainda. E às vezes, irmãos, eu fico olhando no celular. Eu olho mais hoje do Davi, né? Os outros já são adultos, já têm suas casas próprias aí. Mas jogos, entretenimento, como as coisas estão, irmãos, bagunçadas. Não tem hoje um jogo que não tenha violência, que não tem sangue, né? Não tem hoje, irmãos, algum tipo de série, algum tipo de entretenimento que não tenha lá, irmãos, uma relação homossexual. E eu vejo que as crianças estão absorvendo essas coisas, estão recebendo essas situações na sua mente, no seu coração, e em cima disso elas estão criando a sua visão de vida, estão criando a sua visão de mundo, estão criando a sua visão de como elas vão viver lá fora. Então nós que somos adultos, que sabemos o que é bom, o que não é, o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus, qual é a nossa missão, irmãos? Guardar os nossos filhos. Então eu vejo aqui uma mãe que estava preocupada em proteger os seus filhos, e essa preocupação ela deve estar no coração das mães modernas de hoje, deve estar no coração dos pais, proteger os nossos filhos, porque, irmãos, o filho é que nem esponja. Quem já ouviu isso? Ele absorve tudo. Irmãos, eu tenho uma netinha, ela tem 1 ano e pouquinho, eu fico impressionado com a velocidade como ela absorve as coisas. Porque parece que na minha época era tudo mais lento as coisas, né? Parece que não era tão rápido assim. E ela absorve muito. Esses dias a Isadora fazer assim para ela, cruzar o dedinho. Ela fez assim, imediatamente ela pegou e cruzou. Falei, não faz de novo, né? Não estou entendendo isso direito. É rápido demais. Então nós temos que entender que as crianças dos dias atuais, elas são diferentes das crianças de gerações passadas. Nós temos que ter essa percepção. Mas Joquebede, ela guardou, ela se preocupou em livrar Moisés da morte, colocou Moisés ali naquele cestinho de junco. E aí Moisés, irmãos, eu fico impressionado como que é Deus nessa situação. Porque, irmãos, se tinha um rio que era para ter crocodilo, era aquele rio, eram os rios do Egito. Ali tinha crocodilo em abundância. E aí solta uma criancinha no meio do rio, num cestinho de junco. Para essa criancinha chegar viva e ficar lá viva, irmãos, só por Deus. Então nós vemos aí a mão de Deus sobre aquela criança, guardando, protegendo, até que ele chegou no local onde a filha de Faraó estava com as suas criadas se banhando. E aí naquele momento, aquela mulher, outra mulher, né? Ela vê aquela criança, Moisés dá aquele choro, né? Aquele choro ungido, né? Que deve ter quebrantado o coração daquela mulher. E aí aquela mulher olha para o choro de Moisés, olha para aquele menininho lindão e fala, não posso deixar esse menino aqui. E ela resolve o quê? Adotar Moisés como seu filho. E aí surge uma nova mãe, uma mãe que não estava na história, uma mãe que não conhece a Deus, uma mãe que não tem compromisso com a fé dos hebreus, que não tem compromisso com a fé que Joquebede tinha, mas que naquele momento se tornou importante, fundamental, para que a vida de Moisés fosse preservada. Uma mãe que não tinha a mesma fé do povo de Deus,
mas que tinha compaixão. Vou repetir: uma mãe que não tinha a mesma fé que o povo de Deus tinha, mas tinha compaixão, tinha amor, tinha disposição de acolher quem estava perdido. E aí eu abro um outro parênteses para dizer o seguinte: que o Deus que usa as mães que têm fé, também usa as mães que não estão na fé ainda. O mesmo Deus que usa as mães que o conhecem, também usa as mães que ainda não o conhecem. Deus olhou, irmãos, e preparou todo aquele cenário. Deus estava no controle daquela situação. Então existem muitas mulheres lá fora, existem muitas mães lá fora, que talvez não tenham a mesma fé que você tem, mãe, que está aqui, que talvez não tenham a mesma fé que nós, evangélicos, que nos consideramos povo de Deus em Cristo Jesus, mas que são mulheres que estão fazendo a diferença na vida de uma criança, que são mulheres que estão dando exemplo de amor, de compaixão, de acolhimento na vida de uma criança. Se você fizer uma pesquisa no Brasil, irmão, você vai constatar que muitas mulheres hoje são mães e pais de criança dentro dos seus lares, porque infelizmente o Brasil é assim. Às vezes as pessoas têm lá os seus filhos, não levam a sério a questão do casamento, o homem vai embora, quem fica com a criança? Quem fica com a criança, igreja? A mulher. Aí a mulher tem que se virar nos 30, né? Ela tem que se desdobrar para cuidar da casa, para cuidar do filho, para cuidar da filha. E às vezes ela ainda não é uma pessoa que está na mesma fé, mas eu quero dizer, Deus também está cuidando dela. Amém? Amém. Deus também está cuidando, Deus também honra, porque Deus é um Deus de valores, irmãos. O nosso Deus é um Deus de valores. Por que nós sabemos o que é amor? Porque Deus é amor. Por que nós sabemos o que é fidelidade? Porque Deus é fiel. Toda a essência do caráter de Deus e os valores que permeiam o caráter de Deus fazem parte do nosso caráter, só que numa dimensão perfeita. Deus é perfeitamente fiel, Deus é perfeitamente amor, Deus é perfeitamente santo. Quanto mais perto dele nós estamos, mais esses valores se desenvolvem em nós. Nós começamos a amar mais e mais corretamente, nós começamos a ser mais fiéis com as pessoas no nosso relacionamento, e de uma maneira muito mais correta. Nós começamos a ser muito mais leais, honestos, retos nos nossos negócios, quando nós estamos perto de Deus, porque Deus é a fonte. Agora, se nós nos afastamos da fonte, nós começamos a perder a visão desses valores. Por que o mundo está um caos? Por que o mundo está perdido moralmente, perdido, irmãos, espiritualmente? Porque o povo está cada dia mais longe de quem, irmãos? De Deus. De Deus. Hoje, o que as pessoas estão buscando é a ciência, né? O que o povo está buscando hoje são as filosofias. Mas, irmãos, nós temos que entender que Deus é que governa esse planeta, Deus que governa tudo ainda, e nós precisamos estar perto dele. Então aqui nós vemos uma mãe que não era da fé, mas que também foi usada por Deus. Então eu quero dizer para você que tem muitas mães que estão sendo usadas por Deus aí, que carecem das nossas orações, que carecem, irmãos, de nós também nos apresentarmos a essas mães para ajudar, para apoiar, para falar do nosso Deus, para levar para elas a fé que elas ainda não têm, para que elas recebam a salvação que nós já temos e que elas precisam ter também. E a salvação está em Jesus. Amém? A salvação está em Jesus. As mães são parceiras de Deus na geração, na preservação e no cuidado dos seus escolhidos. Então Joquebede, ela gerou, cuidou, aí depois apareceu a filha de Faraó, que também cuidou, que também preservou, que também ajudou naquela situação. E eu fico pensando, irmãos, como que Deus é perfeito? Porque é o seguinte, havia um decreto que os meninos tinham que ser mortos, e aí Moisés acaba ali, exatamente naquele local onde a filha de Faraó está, e ela determina que aquele menino vai ser criado, que ele não vai morrer. E aí precisa de alguém para cuidar daquele menino, porque ele é um menino hebreu. E aí aparece quem? A irmã de Moisés, né? Estrategicamente ela estava ali. E aí ela faz aquela pergunta, né? Posso eu chamar alguém para te ajudar?
filha de Faraó, para cuidar dessa criança. E aí os irmãos acham que ela chamou quem, irmãos? A mãe verdadeira. Ou seja, Moisés deu toda uma volta para parar nos braços de quem? Da sua mãe. E mais, irmãos, além de Joquebede ter Moisés de volta nos seus braços, ela passou a receber um salário para cuidar dele. Você está vendo como que Deus é bom demais? Deus vai além do que nós esperamos. Talvez Joquebede queria só o seu filho de volta. Deus falou: pera aí, Joquebede, quem me honra, eu honro duplicadamente. Eu não só vou te devolver o Moisés, mas eu vou te dar ainda um dinheiro extra para você cuidar dele. Eu quero dizer para você, querido, esse Deus que cuida, que vai além das nossas expectativas, que nos surpreende com coisas boas, que nos surpreende com aquilo que nós não esperamos, mas Ele nos dá, esse mesmo Deus que agiu lá, Ele age hoje na tua vida, Ele age hoje com você, porque o mesmo amor que Ele tinha por aquela mulher, Ele tem pela sua vida hoje. Nós, seres humanos, nós mudamos, em função de valores, de cultura, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, né? Por isso a verdade dele é absoluta, e a nossa verdade, ou a verdade dos homens, é relativa. O que vale hoje, de repente daqui 10 anos não vale, mas o que é de Deus vale em todo o tempo. Ou seja, o cuidado de Deus que era 2000 anos atrás, continua valendo para os dias de hoje. Então Deus, Ele cuida das mães, Ele cuida das mulheres, como Ele também cuida dos homens. Ele cuidou daquelas mulheres e cuidou de Moisés. Deus está cuidando de você nessa noite. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está cuidando de ti. Mães são parceiras de Deus na educação e na formação daqueles que Deus vai usar no futuro. E aqui, irmãos, eu entro numa parte bem interessante. Eu penso que educação hoje, eu falo porque a Aurinete aqui é professora, Carol que está lá no fundo também é professora, né? Nós temos aí pessoas que atuam no sistema educacional, né? Nas escolas, e a educação, irmãos, é a base para a formação de um ser humano, de um indivíduo. Nós somos o que nós aprendemos, nós somos o conteúdo que nós carregamos. Eu fico preocupado com a educação que hoje está sendo passada para as crianças. Só que eu digo o seguinte, falando para os pais aqui, para mim, para vocês: igreja ajuda, escola também é um ponto de educação, mas não tira dos pais a responsabilidade primária de educar e de ensinar os seus filhos. Porque, irmãos, educar é transferir valores, é passar valores, é passar ensinamento, é passar cultura, é passar crença, é passar fé. Irmãos, tudo isso Deus requer de nós. Deus requer de nós. Nós precisamos passar para os nossos filhos aquilo que foi colocado em nós, para que a geração futura possa perpetuar a mesma fé que nós estamos desenvolvendo e vivendo hoje. É que nem eu falei para minha esposa alguns dias atrás: o diabo não está muito mais preocupado com a gente, porque a gente já está envelhecendo. A preocupação agora é a geração que vem depois. E a gente vê que existe uma superficialidade que vai, vamos dizer assim, vai se tornando maior a cada nova geração. E isso me preocupa muito, porque quem é da geração dos cinquentões aí, né, dos 40 aos 50, que está na nossa faixa, a gente tem convicções mais definidas sobre determinados temas, que eu vejo assim que os jovens de 20 e poucos anos, eles não têm muitas convicções sobre determinados assuntos. Eu vejo assim uma oscilação, né, uma insegurança. Então a educação, ela é muito importante. E eu vejo assim, irmãos, Moisés, ele foi criado no Egito. O Egito era a nação mais poderosa da terra. Eu imagino que lá tinha uma biblioteca gigante, e ali havia acesso a todos os livros de astrologia, ciência. Irmãos, toda a cultura do Egito baseada em crenças místicas, ocultistas, tudo isso, de certa forma, eu imagino que Moisés, ele teve acesso, ele teve contato com esses ensinamentos. Ele foi ensinado pelos magos, com certeza que haviam ali no Egito,
pelos mestres que haviam ali no Egito. Porém, irmãos, apesar de todo o ensino que veio do Egito para o seu coração, diz a palavra de Deus que o que prevaleceu no coração dele foi o ensinamento que ele recebeu da sua mãe. Porque lá na frente, diz a palavra de Deus que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e foi servir a Deus com o povo no deserto. Ou seja, ele deixou para trás tudo aquilo que ele havia aprendido no Egito. Mas por quê? Porque ele foi criado por alguém que temia a Deus. Ele foi criado por alguém que amava a Deus. E por que eu posso dizer com toda a segurança que Joquebede amava a Deus? Porque, irmãos, para Moisés ter contato com toda aquela, vamos dizer assim, com todo aquele mundo de oportunidades que o Egito lhe dava, de luxo, de riqueza, de poder, e ele não se deixar contagiar por isso, é porque ele viu em Joquebede, no tempo que ele estava com ela, sendo educado por ela, sendo ensinado por ela, uma pessoa que amava profundamente o Deus de Israel. E aquele amor de Joquebede por Deus era tão grande, tão intenso, que entrou no coração de Moisés. E eu quero dizer para os pais e para as mães, que nós como pais e mães, os nossos filhos vão levar a sério aquilo que nós ensinamos, à medida que eles olharem para nós e perceberem que nós praticamos com seriedade aquilo que nós queremos ensinar. Não adianta eu querer falar para você assim, fale para o seu filho amar a Deus, estar na igreja, se ele não vê você fazendo isso. Os nossos filhos aprendem pelo nosso exemplo, amém, irmãos? Os nossos filhos aprendem pelo nosso exemplo. Se nós amamos a Deus, nós vamos criar filhos que vão amar a Deus. Nós precisamos ensinar o conteúdo de Deus para os nossos filhos, porque, irmãos, o que prevaleceu no coração de Moisés foi o que ele aprendeu com a sua mãe. Joquebede, ela educou Moisés nos caminhos do Senhor quando ele era criança, para que quando ele crescesse, fosse adulto, ele pudesse dizer não ao Egito. Ele pudesse dizer não ao Egito. Eu quero dizer para você, querido, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até mesmo quando ela crescer, não se desviará dele. Moisés disse não para o Egito, porque quando ele era criança, ele foi ensinado a amar a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para os pais que têm crianças ainda: não deixem de estar com as suas crianças na igreja. Mas pastor, meu filho grita. Pastor, meu filho, quando ele está na igreja, ele vira um sarceiro, ele pula, ele grita, ele faz barulho. Que ele faça barulho, que ele grite, mas que ele esteja na igreja, que ele aprenda a gostar de ouvir a palavra, que ele aprenda a gostar de Bíblia, que ele aprenda a gostar de orar, que ele aprenda a gostar de estar na igreja. E os adultos que não fiquem incomodados, porque, irmãos, nós não estamos aqui para ser agradados, nós estamos aqui para servir a Deus. E às vezes servir a Deus é suportar o grito de uma criança, mas entender que aquela criança precisa ficar na igreja, é entender que aquela criança é prioridade para Deus. Moisés era prioridade para Deus. Deus criou todo um sistema de segurança, colocou um monte de gente em torno de Moisés, porque aquela criança era prioridade para Deus. Deus tinha um plano com ela. E eu quero dizer para você, Deus tem plano com crianças neste lugar. Deus tem plano com crianças ainda hoje. Deus ainda quer levantar profetas, Deus ainda quer levantar pastores, Deus ainda quer levantar missionários. E nós precisamos gerar em torno dessas crianças toda a condição que elas precisam para crescer de forma saudável na sua vida espiritual. Então nós, como igreja, temos que parar com milindre, com essa besteirada de muitas vezes querer ser agradado, irmãos. Como igreja nós temos que agradar a Deus, e agradando a Deus nós temos que nos preocupar com a necessidade dos outros, né? Nós temos que ter a visão de que a igreja ela é servidora. Nós temos que ser uma igreja que serve, né, que faz a vontade de Deus. Então a formação é muito importante, porque o mundo ele está ensinando as nossas crianças sobre temas que são importantíssimos para os dias de hoje. O mundo está ensinando as crianças sobre sexualidade, tá ou não tá, irmãos? E de uma maneira muito invasiva. Esses dias eu vi um comentário de um educador que disse assim: as crianças no Brasil não sabem fazer conta direito, não sabem ler direito, mas sabem o que é uma camisinha, sabe o que é
questões da vida sexual. Por que as pessoas estão tão interessadas na sexualidade das nossas crianças? Por que esse interesse tão grande na sexualidade das crianças? Então nós, como igreja, nós temos que abrir os nossos olhos, porque se nós não ensinarmos dentro de casa a sexualidade dentro da visão bíblica, ela vai aprender a sexualidade na visão do mundo. Infelizmente, irmãos, o mundo lá fora está cheio de pessoas comprometidas com ideais promíscuos, de pedofilia, né? E outras coisas que vão por aí. E nós estamos tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. Não, nós temos que ensinar os nossos filhos sobre sexualidade à luz da Bíblia, sobre o que é amor à luz da Bíblia. Porque, irmão, se você parar para pensar, todos os relacionamentos que nós desenvolvemos aí fora, no mundo, giram em torno da concepção de amor que nós vivenciamos. Uma pessoa que pratica violência contra outra pessoa, dentro da concepção de amor que ela está vivendo, ela se sente no direito de violentar, de agredir aquela pessoa, né? A violência, a injustiça, tudo que acontece aí fora é fruto de uma concepção errada de amor. Então o amor do mundo é muitas vezes um amor descartável, um amor materialista, um amor egoísta, um amor hedonista, onde as pessoas estão vivendo mais centradas em si mesmas, e ai de quem me tocar. É assim que as pessoas estão vivendo. Ai de quem interferir no meu mundo. As pessoas estão dispostas a ferir, a matar, por um amor demasiado por si mesmas. E o amor cristão? E o amor de Deus? O amor de Deus, ele é sacrificial, ele é incondicional, ele é o amor que você é ferido, mas não fere, você é agredido, mas não agride. O amor de Deus, ele não é permissivo. O amor de Deus não é permissivo. Eu estava lendo um artigo sobre permissividade, que muitos pais estão perdendo seus filhos por uma permissividade excessiva. Quando os pais são permissivos, confundindo permissividade com amor, as crianças, elas se tornam crianças mimadas, preguiçosas, intolerantes, desequilibradas e muito facilmente feridas, né? Então, o artigo que eu li tinha o seguinte tema: a família moderna de hoje está criando uma fábrica de tiranos, que são crianças que estão mandando em tudo, mandando nos pais, porque os pais fazem tudo que elas querem, né? Não há limites. E uma criança que não conhece os seus limites, ela vai entrar no limite dos outros. Uma pessoa que conhece os seus limites, sabe qual é o início e o fim do seu limite, ela vai respeitar o limite do outro. Uma criança que não conhece o início e o fim do seu limite, ela vai infringir o espaço do outro. Mas isso é culpa de quem? Da criança, irmãos? De quem que é isso? De quem que é essa culpa? Dos pais. Porque os pais não têm tempo, tem que ganhar dinheiro. Aí você ganha muito dinheiro e perde a sua família. Ganha muito dinheiro, perde a sua casa, perde o seu casamento. Porque, irmãos, não é só o relacionamento dos filhos e dos pais que está ruim, é o relacionamento de marido e de mulher. Correndo demais atrás das coisas, valorizando demais as coisas, nós estamos perdendo a visão do valor do outro na nossa vida. Eu ouvi uma frase muito interessante que diz o seguinte: que no mundo nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. O problema é que as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Então precisa haver uma inversão do quê? De valores, de entendimento. Isso é educação. Isso tem que acontecer aqui, na nossa mente. Nós temos que começar a inverter isso no nosso entendimento. Às vezes a gente tem que parar para ver se nós não estamos sendo muito materialistas. Será que a gente não está investindo tempo demais em coisas que vão passar e estamos deixando as coisas mais importantes de lado? Então tudo que você ensinar para o seu filho ou para a sua filha, tenha certeza, ele vai aprender. Se você fizer o que é certo, ele vai aprender o que é certo. Se você fizer o que é errado, ele vai aprender o que é errado. Nós temos que entender que o Deus da Bíblia nos ensina a amar.
E amar muitas vezes é dizer não. Amar muitas vezes é dizer não. Deus diz não, irmãos. Quando Deus criou Adão e Eva, o que ele falou do fruto? Não comerás. Já começou por aí, irmãos. A história da humanidade começa com um não de Deus. Deus amou a sua criação, Deus amou Adão e a Eva, mas Ele disse não. O problema não é o não que Deus diz, o problema é quando nós não levamos o não a sério, e nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Aí mais para frente a gente encontra lá: não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não roubarás, não... Tem um monte de não, irmãos. O problema é que muitas vezes o homem não está nem aí para os nãos de Deus. Ele quer fazer o que ele acha que convém ao seu coração. Então eu digo para você, mãe e pai, não tenha medo de dizer não para o seu filho. Não, vamos dizer assim, não diga essas palavras dentro de casa, né? Não saia com essa roupa. Aquele lugar você não vai, porque não é lugar para crente. Não vai, não é lugar para crente, né? Então, irmãos, eu vejo assim, que mulher, Deus deu à mulher a capacidade educadora, mais do que para os homens. A mulher é um ser impressionante. A educação, a atitude de educar e a mulher, elas estão intimamente interligadas. A mulher, ela, a todo instante, ela está educando, a todo instante ela está querendo promover ordem. O homem é mais desleixado. O homem, ele quer assistir o jogo do Flamengo, do Palmeiras. A mulher não, a mulher, ela quer toda hora. Parece que a mulher muitas vezes ela se torna mãe até do marido. Vou citar algumas frases aqui. Menino, não faz isso. Isso é frase de homem ou de mulher, irmãos? Menino, não come de boca cheia. Isso é frase de homem ou de mulher? Por que está correndo tanto? Está apressado por quê? Isso é frase de homem ou de mulher, irmãos? Quem deixou essa toalha molhada aqui? Isso é frase de homem ou de mulher? Quem que não levantou a tampa do vaso? Eu estou vendo aqui sinais. E quem que fala isso, irmãos? É homem ou mulher? Mulher, irmãos. Aí entra todo mundo na roda, entra o marido, entra o filho, entra todo mundo. Por quê? Porque a mulher, ela está sempre educando. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Porque ela quer as coisas ordenadas. Muitas vezes isso está na mulher, faz parte do ser mulher. A mulher tem que conviver com isso. Ela não tem tempo para assistir jogo de futebol. Quando ela vê o marido assistindo jogo de futebol, perdendo tempo de novo, né? Por quê? Porque ela está pensando em outras coisas, né? Mas para nós o joguinho é bom, né, gente? A gente gosta, né? E não é pecado, né? Assistir o joguinho nosso. Mas, irmãos, a mulher, ela é educadora. E o mundo está tentando tirar isso de você, mulher, sobrecarregar você. Não deixe essa capacidade que você tem de educar, de fazer a diferença, de mostrar o que é certo, se perder no meio desse mundo de correrias, né? Continue sendo educadora, continue se preocupando com as coisas que precisam estar ajustadas de acordo com a vontade de Deus na sua casa. Diga não, né? Aqui tem horário para sair e tem horário para chegar. Às vezes a gente tem que dizer isso para os nossos filhos, sim ou não? Você não pode sair a hora que você quer, e você não pode chegar a hora que você quer. Isso é amor, irmãos, isso é amor. Quando nós não fazemos isso, os nossos filhos perdem a noção de limites. Aí acontecem as tragédias, os problemas, as dificuldades, depois a gente chora, né? Mas por quê? Porque a gente não teve pulso para dizer não na hora que tinha que dizer não. Então, quando jovens, vocês estão aqui, quando os pais de vocês disserem não, é porque eles amam vocês, estão amando a vida de vocês, estão cuidando de vocês. Então não fica triste não, né? Receba isso como amor. Amor corrige, amor disciplina, amor põe ordem. O amor que é permissivo demais, isso não é amor. Então nós não podemos confundir, né, essas situações. Mãe é uma parceira de Deus,
na revelação do amor de Deus. Irmãos, tem amor maior que o de Deus? Fala com convicção aí, crente. Não tem. Mas abaixo de Deus, qual que é? É o amor de mãe, irmãos. Irmãos, Deus usa o amor de mãe para revelar a grandeza do amor dele. Porque é o seguinte, não existe amor maior do que o que Deus tem por nós. Mas para que Deus pudesse falar conosco, Ele precisou buscar aqui na terra um tipo de amor que mais se aproximasse ao dele. Para que Ele pudesse dizer, ó, eu amo tanto que esta pessoa que ama dessa maneira não consegue amar como eu. Mas Ele precisou achar o amor elevado no seu nível mais alto aqui na terra. E Ele encontrou isso no coração de uma mãe. Lá em Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Então naquele momento Deus estava dizendo: eu tenho amor maior, mas abaixo de mim é o amor de mãe. E o amor de mãe, em alguns momentos, ela tem uma similaridade com o amor de Deus, em 3 situações que eu apontei aqui. Por exemplo, assim como Deus, as mães amam seus filhos, apesar da ingratidão dos filhos. Sim ou não? Quem é mãe aí? Ama ou não ama? Ama. Às vezes o filho não devolve o reconhecimento, não presenteia, não ajuda na cozinha, não é aquele filho sensível. E às vezes a mãe fala: puxa vida, eu fiz tudo, carreguei 9 meses na barriga, mas mas eu amo assim mesmo. Mãe é assim, e Deus também é assim. Porque quantas vezes nós que estamos aqui não fomos ingratos com Deus, irmãos? Quantas vezes eu e você não pisamos na bola com Deus, deixamos de agradecer a Deus, deixamos de reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado a cada dia, e muitas vezes Deus continua nos amando e continua nos cuidando. Por quê? Porque para Deus nós somos filhos. Assim como Deus ama apesar da ingratidão, as mães também amam apesar da ingratidão. O pai já é mais seco. O pai, se o filho ele também entra na vibe do filho, não quer nada comigo, eu também não quero. Mãe não. A mãe tem o coração sensível. Assim como Deus, as mães amam seus filhos apesar das preocupações que os filhos dão. Irmãos, filho dá preocupação? Quem acredita que filho dá preocupação, aí levanta a mão. Dá preocupação, né? Mas mãe ama os filhos apesar das preocupações que eles dão. Como Deus também ama a tua vida apesar das preocupações que você dá. Assim como Deus, mãe ama os seus filhos apesar das rejeições. Às vezes a mãe se sente rejeitada, mas ela ama. Assim como Deus também nos ama quando nós, muitas vezes, rejeitamos a presença dele na nossa vida. Partindo para o fim, irmãos, enfim, mães são parceiras de Deus no seu plano de redenção. Para que Deus trouxesse o Salvador ao mundo, Ele precisou usar quem? Quem que Deus usou, irmãos? Começa com Ma e termina com Lia. Maria. Deus usou Maria. Diz a palavra de Deus que Deus escolheu Maria e desceu sobre ela quem? O Espírito Santo, e gerou no seu ventre Jesus. Maria nos ensina algo tremendo, irmãos, que ser mãe muitas vezes é passar por sofrimentos injustos, às vezes, para viver o plano de Deus. É passar pelo sofrimento de ser criticada, de ser julgada maliciosamente, de correr o risco de ser abandonada, simplesmente para fazer a vontade de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando Maria recebeu a visitação do Espírito Santo e ficou grávida, ela estava noiva de quem? Do José. E aí ela foi falar para o José, depois de 4 meses que ela estava grávida. E ela chegou para o José e falou: José, é o seguinte, estou grávida, mas fica tranquilo que é do Espírito Santo. Irmãos, vamos pensar aqui de uma maneira tranquila, nós homens.
né? Imagina, 4 meses aí sua esposa chega para você grávida e fala: foi o Espírito Santo. Você ia assim: não, tranquilo, é assim que você ia reagir? Não minta, porque não é assim que a gente ia reagir, irmãos, nenhum de nós. E eu vou dizer para você, José não agiu assim também. José quis abandonar Maria. José, ele não queria que ela fosse apedrejada, porque uma mulher que estava noiva, se ela ficasse grávida dentro daquele período de noivado de outra pessoa, a lei dizia, está lá em Deuteronômio, que ela tinha que ser apedrejada até a morte. José amava tanto Maria, que ele não queria que ela fosse apedrejada. Então ele queria, de uma forma assim, na surdina, né, sem que ninguém soubesse, meio que se divorciar de Maria, para não expor a Maria. Só que aconteceu, ele foi para a casa dele, e um anjo do Senhor visitou José, e disse: José, para com essa besteirada toda, porque o que Maria tem no ventre foi colocado pelo Espírito Santo. Vai lá e recebe ela por sua mulher. Mas até que ele fizesse isso, até que o anjo descesse, falasse com ele, ela não foi julgada, irmãos. Ela não foi, vamos dizer assim, ela não passou por uma experiência de abandono, irmãos, julgada, vamos dizer assim, se sentindo abandonada, rejeitada. E muitas vezes é assim que muitas mães se sentem, né? Muitas vezes esse é o sentimento de algumas mães. Só que eu quero dizer para essas mães que assim como Maria, assim como Deus agiu com Maria, Ele age com você hoje. Porque Maria não ficou sozinha nessa situação. Deus desceu e se colocou ao lado dela. Deus a ajudou no meio do seu problema. Então eu quero dizer para você, mãe, que está servindo a Deus, que está fazendo a vontade de Deus, Deus não vai deixar você sozinha no problema. Deus vai descer, Deus vai mandar anjo, Deus vai fazer o que for necessário, mas Ele vai te honrar como mãe, para que você seja honrada, para que você seja reconhecida, para que você seja abençoada. Amém? Quantas mães receberam essa palavra aí? Amém. Não posso perguntar para os homens, né? A palavra é para as mães, né? Então, mães, sejam abençoadas em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Eu quero estar orando pela tua vida. Você que veio aqui hoje, você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque o